Bom dia, irmãos. Essa é a Igreja Presbiteriana de Botafogo, nossa classe de escola dominical do domingo 28 de junho de 2020. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom compartilhar esses momentos de estudo da Palavra de Deus que nos ajudam a viver uma vida melhor, com mais contato com o Senhor. Vamos começar elevando o nosso pensamento a Deus em oração? Feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor está conosco em todas as circunstâncias, em todos os momentos difíceis, em todas as angústias, em todas as alegrias. E nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco sempre. E esse estudo da Bíblia que fazemos serve justamente para entendermos melhor, de uma maneira mais profunda, a tua vontade para conosco. Portanto, ajuda-nos, abençoa-nos, guia-nos nesse estudo. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos concluindo o estudo do Pentateuco. E se você esteve conosco, vai se lembrar dessas lições passadas, que nós estamos agora fazendo uma revisão para seguirmos adiante e entrarmos em outras questões que nós vamos, aos poucos, personagens ainda do Antigo Testamento que nos servem muito de inspiração e nos ensinam a viver uma vida melhor. Nós vimos durante esse período que estudamos os 5 primeiros livros da Bíblia, que o Gênesis é muito mais do que um relato da criação do mundo, um relato da criação do homem. O ponto central, não apenas do Gênesis, mas dos demais livros, é o relacionamento especial que Deus estabelece, que Ele firma com a descendência de Abraão e que vai desaguar na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando nós estudamos, nós falamos de uma linguagem, uma linhagem real, porque é uma descendência que vem desde os primórdios, desde a primeira família de Adão e Eva, até desaguar na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é plano de Deus desde o começo. Então, nós, nesse estudo, nós percebemos que existe um claro destaque em todos esses livros pela escolha que Deus faz pela família de Abraão para cumprir em sua descendência o plano que é inicial e é de sempre, o plano de Deus de ter um relacionamento pleno com o homem e a mulher que Ele, Deus, criou. Daí vai decorrer a escolha de um povo que vai servir de farol, um povo que vai servir de exemplo para ser seguido por outros povos e por outras nações. E Deus escolhe o povo de Israel. Foi separado esse povo. Mas por que será? Como foi esse critério de escolha? Por que Deus escolheu esse povo? Será que era porque era um povo forte? Será que era porque era capaz de dominar os demais? Será que esse povo tinha alguma característica humana que valesse o destaque? Muito ao contrário. O que nós vemos desde o Gênesis, e se você for procurar, vai encontrar ao longo de toda a Bíblia, é a escolha de Deus pelos humildes, pelos mansos, pelos misericordiosos, porque é assim que Deus faz a sua justiça, não a justiça dos homens. E é também assim que Ele mostra a sua soberania, e não
à soberania dos homens. Essa história de escolha começa com Abraão. Abraão que vivia na terra de Ur e foi chamado para cumprir esse plano maior de Deus. Por quê? Porque Abraão ouviu e atendeu ao chamado de Deus. Pela fé, Abraão saiu da sua terra, da sua parentela e foi para um lugar desconhecido, um lugar que seria indicado por Deus. Essa promessa de Deus a Abraão, que é uma promessa maravilhosa e que vem até os nossos dias, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, no verso 3, e acho que você deveria buscar na sua Bíblia e destacar esse texto, porque ele é muito importante para nós ainda hoje. Gênesis 12, verso 3, diz assim: Deus prometendo a Abrão, que era o nome de Abraão naquela época: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolheu Abrão, porque Abrão foi obediente e Abrão confiou. E por isso ele recebeu a promessa, não apenas para ele, para a sua descendência, mas para todas as famílias da terra. Vamos prestar atenção que, embora esses primeiros livros eles tratem da formação do povo judeu, da formação do povo de Israel, a gente não pode deixar de entender que essa posição de destaque, essa posição singular de Israel, ela serve para apontar para a bênção com a qual Deus quer abençoar todos os povos, como ele prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel foi escolhido como povo para servir de exemplo. Deus designou como nação santa, povo da exclusiva propriedade de Deus. Mas isso não quer dizer que o povo de Israel tenha sempre seguido esse pacto firmado com Deus, tenha sempre seguido os mandamentos de Deus e sempre atendido à vontade de Deus. Você sabe que não foi assim. Mas para se ter um relacionamento próximo com Deus, é importante que esse povo, que essa pessoa, que nós, eu e você, no dia de hoje, nos dias de hoje, tenhamos firme esse pensamento de que um pacto significa responsabilidades, significa bênçãos. Deus faz uma promessa de bênçãos, mas para que se obtenha essa bênção, para que se obtenha essa promessa de graça, é preciso ter responsabilidades morais. Deus estabelece com Israel um código de ética que pode e deve ser observado ainda nos dias de hoje. E veja bem que é um pacto muito simples. Moisés traz de Deus 10 mandamentos. Se nós seguirmos esses 10 mandamentos, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E mais, Jesus, quando perguntado qual era o maior dos mandamentos, você lembra o que ele disse? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Daí decorrem todos os outros mandamentos. Então, o pacto que Deus quer com o povo de Israel e quer conosco também é esse,
que vivamos em justiça, que vivamos uma vida diferente, não preocupados apenas conosco, mas preocupados também com o nosso próximo. Um mandamento que nesses dias de pandemia é mais do que atual, é mais do que importante. Mas veja que quando Deus firma um pacto com o seu povo e estabelece regras nos livros do Pentateuco, nós vamos ver diversas regras de modo de convivência, nós vamos ver diversas regras sobre a dieta do povo, diversas regras sobre como deve ser o tabernáculo, o local de culto. O que nós podemos ver é que Deus cuida do detalhe. Primeira lição importante é que Deus é um Deus de detalhes. Ele não olha só genericamente, ele não passa por cima, ele vai no detalhe. Ele quer um povo especial, ele prepara o seu povo e ele quer que esse povo seja um povo diferente dos seus vizinhos, que tinham vários deuses, que tinham vários ritos, que comiam várias coisas. Ao estabelecer uma dieta própria dos judeus, aí ele faz uma diferença fundamental para esse povo não ser confundido com os demais. Veja bem que esses preceitos que Deus dá em detalhes nesses primeiros livros, eles servem para indicar e estabelecer que há um pacto entre esse povo e Deus, e que o relacionamento ali é bastante íntimo. A partir desse modelo de relacionamento é que se vai poder expandir para outras nações, que é justamente a promessa de Deus lá para Abraão. Por isso que eu pedi que você destacasse na sua Bíblia isso, que a bênção de Abraão não é só para os seus descendentes, mas é para todas as famílias da terra. E veja só, quando nós examinamos com vagar esses primeiros livros, nós podemos ter essa visão de que desde a desobediência de Adão e Eva, ocorreu de fato uma quebra na harmonia do relacionamento que o homem mantinha com Deus. O Jardim do Éden era o santuário onde Adão e Eva tinham contato direto com Deus, podiam gozar de um perfeito estado de felicidade. Após essa queda, é no tabernáculo, o lugar onde esse contato com Deus se torna mais próximo, até que no futuro, com Jesus Cristo, esse tabernáculo esteja em nós, porque é em nós que o Espírito Santo de Deus habita. E é por isso que hoje nós podemos nos reunir, cada um em sua própria casa, mas tendo a certeza de que Deus está conosco, porque Deus está em nós. Todo esse conhecimento é um conhecimento feito em etapas, é quando Deus se dá a conhecer, em parte porque Deus é tão maior do que tudo que nós podemos imaginar, que só em parte nós podemos conhecer. Mas durante todos esses primeiros livros da Bíblia, nós também vemos que não existe uma pílula dourada. As histórias são contadas com todos os seus detalhes, para o bem e para o mal. A desobediência a Deus ou aos mandamentos dados por Deus tem consequências. É isso que nós precisamos entender, que todos os atos nossos
tem consequências. Essa é uma grande lição para a nossa vida. Nós não podemos viver uma vida despreocupada, pensando que nós podemos tudo. Nós vivemos numa sociedade tão liberal, tudo nos é facultado. Para toda ação vai haver uma consequência, que pode ser boa ou não. Em Adão e Eva, essa desobediência, a busca do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, trouxe uma ruptura desse convívio que antes era íntimo com o Criador. Mas veja que Deus não abre mão do seu plano de se relacionar com o homem, embora em termos diferentes daqueles que existiam no Éden. A desobediência traz como consequência um alheamento para toda a descendência, mas ainda assim Deus busca o homem novamente para dele se aproximar. É Deus que nos chama. E essa é a beleza da história. É Deus que nos chama. E chama Abraão e escolhe esse povo para servir de modelo aos outros povos. Uma luz a ser seguida, um farol que nos aponta a direção. É um povo que, como nós também, é humano, cheio de falhas e também desobedece. Nem sempre é um povo fiel a Deus, mas na medida em que a fidelidade para com Deus ocorre, as bênçãos também se multiplicam. Abraão prometeu uma terra, Deus prometeu a Abraão uma terra. Claro, Abraão não prometeu nada. Abraão apenas obedeceu. Veja bem, foi preciso que Adão, colocado na terra para aguardar, para proteger a terra e guardar a terra, desobedecesse a Deus, para que depois Abraão pudesse receber a bênção, condicionar, a bênção de receber uma terra, mas condicionada à sua obediência. Veja que coisa. Tudo fazendo parte de um plano de Deus. Nós aprendemos com a desobediência de Adão e aprendemos com a obediência e a fé de Abraão. Veja que o desafio para Israel é de se tornar uma nação santa. Canaã é a terra prometida e ela será fértil e abençoada na medida em que o povo confiar e acatar os preceitos de Deus. Esse é um relato que nós vemos através de todo o Pentateuco. Na medida em que o povo obedece a Deus, as bênçãos são dispensadas. Mas a Bíblia também mostra, e é para nossa educação, que o afastamento do povo do seu Deus e a desobediência do povo trazem como consequência o afastamento da bênção. No deserto, enquanto Moisés subia ao monte para falar com Deus, o povo, incapaz de esperar, estava querendo voltar àquelas práticas que eles tinham aprendido lá no Egito e acabam fazendo um bezerro de ouro para ser adorado, lembrando justamente os rituais a que eles estavam acostumados, que eram rituais de outros povos. Você sabe a consequência. A consequência foi que eles ficaram no deserto 40 anos. Aquela geração que saiu do Egito não chegou a entrar na Terra Prometida. Nós estudamos isso. E nós vimos só dois entraram na Terra Prometida. Foram dois justamente que mostraram plena
fidelidade a Deus e a sua palavra. Então, mesmo sendo desobedientes, Deus não deixou de cuidar desse povo, porque esse povo foi escolhido e continuou escolhido, tanto que, embora a consequência da desobediência fosse ficar 40 anos no deserto, durante esse tempo todo, Deus cuidou e não faltou alimento para o povo. Suas roupas não se degradaram, suas sandálias não desgastaram. Então, esse é o tipo de cuidado que Deus tem mesmo na nossa desobediência, porque Deus é fiel à sua própria promessa. Deus não volta atrás na sua promessa. Então, quando há uma separação de Israel dos demais povos, nós podemos perceber que Deus se importa com os detalhes. A formação do povo de Israel, ela é feita através dos detalhes de um povo que se torna, por ordem de Deus e por obediência a essa ordem, diferente de todos os seus irmãos. É essa dos seus povos vizinhos, vamos dizer assim. Então, nós estamos aprendendo desde o início, desde a formação do homem, que Deus está cuidando de nós desde os detalhes. A promessa que Deus faz a Abraão, na verdade, ela é o pano de fundo de todos esses relatos que nós vamos encontrar nos 5 primeiros livros. Mas essas promessas não se cumprem todas no fim do Deuteronômio, que é o último livro desse conjunto inicial dos livros escritos por Moisés, mas apontam para o futuro. Veja que, a partir do livro de Josué até os livros de Reis, o povo toma posse da terra que fora prometida lá no livro de Gênesis. Se você quiser destacar para depois estudar, no Gênesis, capítulo 15, dos versos 18 ao 21, toda essa terra, como está ali descrita, ela vai ser completada, a sua conquista vai ser completada nos reinados de Davi, nos reinados de Salomão. Essa linhagem de Israel, que vai levar ao nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo, ela é cumprida a partir do 4º filho de Jacó, que é Judá, e é da raiz de Judá que vem Jesus, que vem o rei Davi e que depois vem Jesus. Mas aí você vai pensar assim, mas a primogenitura era justamente a forma de transmitir a herança familiar. Presta atenção, Deus nos permite manter todas essas relações humanas, os costumes humanos, são humanos, são parte do nosso relacionamento entre nós, entre homens. Mas em nenhum momento Deus abre mão do seu plano. Então, a primogenitura, que sempre foi a forma de transmitir a herança, vamos dizer assim, genética, não é só isso, mas, enfim, era como era visto à época, a herança familiar era passada pelo primeiro filho, o primogênito, ela não é obedecida em Adão, porque o primeiro filho de Adão, Caim, matou o segundo filho de Adão, Abel, e com isso a descendência de Adão, ela é perpetuada no terceiro filho. Mas não é só isso. Com Abraão,
a primogenitura, ou seja, o primeiro filho, não é de Ismael, porque era filho da escrava, mas a primogenitura vem através de Isaque, que é o filho da promessa, porque é o filho gerado com a esposa de Abraão, Sara. Essa era a promessa, mesmo sendo Sara de avançada idade, já cessados os costumes das mulheres. Porque Deus é o Criador de tudo. E Ele pode ir além até da biologia. Mas não fica só aí. Os filhos de Isaque, que foram gêmeos, o primogênito foi o que primeiro saiu da madre, não ganhou o direito de primogenitura. Esaú perdeu esse direito, aliás, ele vendeu esse direito de primogenitura para seu irmão Jacó, que mais tarde Deus mudou o nome de Jacó para Israel e passou a ser o pai dessa nação. Veja bem, o plano de Deus que se faz independentemente dos planos dos homens. Veja que todas as promessas do Pentateuco, elas vão aos poucos sendo cumpridas. Por isso que nós costumamos dizer que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Nós, homens, nós temos uma visão muito limitada do mundo. Ela é limitada pela nossa própria existência. Então, uma promessa que vai se cumprir daqui a 100 anos, para a maioria de nós, ela já não fará muita diferença. Talvez para uma criança nascendo hoje, um recém-nascido de hoje, em que as possibilidades, as perspectivas de vida são bastante longas, uma promessa assim vale. Mas para Deus, as suas promessas são cumpridas ao longo do tempo. Os livros históricos da Bíblia mostram o cumprimento das suas promessas, das promessas de Deus. E mais, a promessa de serem benditas todas as nações da terra em Abraão, elas servem para nós hoje. É uma promessa que se cumpre a partir da missão que Jesus dá aos seus discípulos de pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso que Israel, nós aprendemos nesses meses de estudo do Pentateuco, por isso que Israel é um modelo de relacionamento com Deus, que vai servir de exemplo para outras nações. E é por isso também que a terra prometida a Abraão, ela deixa de ter relevância na medida em que Jesus nos mostra que nós somos a luz do mundo. Então, a terra a ser alcançada já não é mais aquele território limitado para o convívio de um só povo, porque a terra prometida é o mundo, e é esse mundo que tem que ser conquistado. Nós, estudando esses primeiros livros da Bíblia, nós podemos perceber que o convívio do homem com Deus no jardim do Éden se dava ali, no Éden, o tempo todo. Com a ruptura, com a quebra de confiança do homem em Deus, é que é preciso que se estabeleça um tabernáculo, um local onde o homem possa encontrar Deus. Mas Deus está em toda parte, você sabe disso. E Jesus vem esclarecer muitas dessas coisas ao restabelecer o entendimento de que o nosso convívio com Deus, ele se dá a todo o tempo e que a terra é
o domínio de Deus. E é por isso que quando nós oramos, a oração que Jesus nos ensinou, nós pedimos: venha o teu reino, o reino de Deus, que é o local onde nós vamos poder nos encontrar e ser felizes com Deus. E que pode ser o seu lar, pode ser o meu lar, pode ser esse local de descanso e de felicidade, porque o Pentateuco, os primeiros livros, eles só nos mostram um caminho e uma promessa que vai se cumprindo ao longo do tempo. Eu espero que você tenha aproveitado essas primeiras lições, essa primeira fase dos nossos estudos. Nós continuaremos ainda no Antigo Testamento, porque há muitas lições a serem aprendidas aqui, mas a partir do próximo domingo, nós já vamos estar estudando detalhes. Nós vamos estar estudando personagens bíblicos e como o relacionamento pessoal desses heróis da Bíblia com Deus fez toda a diferença. Não apenas na vida desses homens, mas na vida de toda a comunidade. Esteja ligado, não deixe de participar. É sempre um prazer estudar a palavra de Deus. Vamos agradecer aqui com uma última oração. Obrigado, Senhor, por esses momentos em que podemos refletir um pouquinho sobre a sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a estudarmos sempre, ouvir sempre a tua voz e a nos comunicarmos contigo sempre. Ajuda-nos, Senhor, através dessas lições preciosas que vêm da tua própria palavra. Em nome de Jesus, amém. Um bom domingo para você, uma boa semana, que Deus nos abençoe.